Oi, gente, tudo bem? Eu sou Michele Bianchi, esse é o canal Despertar Consciência e Poesia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Toca a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trago meu livro, O Lado Avesso do Meu Íntimo, novamente. Tem aqui a editora que eu fiz a edição, o lançamento desse livro. Eu ainda não lancei, na verdade, né? Eu só fiz 20 exemplares. E ele fez um marca-texto. Ficou muito bonitinho. A poesia que eu escolhi hoje para declamar se chama Gata Vira-Lata. Tem um desenho que eu fiz, bem bonitinho, de um gatinho com uma borboleta. Sou meio gata vira-lata, não tenho raça. Minha cor branca é suja. Meu credo é no absoluto. Meu nariz e cabelo podem ser considerados de preto. No entanto, tenho sardas, como de Poliana moça. Ou seja, sou mestiça. Não sou artista consagrada, mas faço poesia com a alma. É uma poesia que se chama Gata Vira-Lata, do terceiro livro, O Lado Avesso do Meu Íntimo, lançado, não houve lançamento mesmo físico, né? Mas eu fiz aí a 20 exemplares, já foram vendidos, fiz poucos exemplares, mas pretendo solicitar aí com a editora mais. Ele é muito, ele ficou muito bonita, a capa, ficou com essa parte aqui desse desenho que eu escolhi, que é a mulher com 8 borboletas. Ficou bem intuitivo, bem bonito, sensível. Falei no outro livro que os desenhos que eu fiz para esse livro ficaram mais sensíveis, mais rebuscados, assim, digamos. Eu caprichei mais do que no segundo livro. Acabei tendo aí mais capricho, a gente acaba melhorando mais, principalmente desenho, assim, fazia muito tempo que eu não desenhava, tudo, e foi, assim, um desafio para mim. E é isso, gente, espero que tenham gostado aí da poesia Gata Vira-Lata. Eu falei de mim mesma, e eu até citei um livro que eu gosto muito, que eu li na infância, na juventude, Poliana Moça. E esse livro, eu acabei lendo Poliana Moça, e parece que tinha um segundo livro que era falando dela mais jovem, né, adolescente. E eu gostei bastante desse livro, eu acabo citando, porque ela tinha sardas, tudo, né, e eu acabo citando também. Esse livro, O Lado Avesso do Meu Íntimo, ele é um livro autobiográfico que eu fiz, mais sobre a minha vida, as dores do passado. Inclusive, cada capítulo, ele é por exemplo, a primeira infância, que é a semente que nasce, infância. O segundo capítulo, flor que desabrocha, puberdade. Terceiro capítulo, flor desabrochada, mulher. O quarto capítulo, dor, a angústia que a vida impõe. Quarto capítulo, amor, o desejo de completude. O sexto capítulo, o que a poesia faz de mim? É uma interrogação, que a poesia faz de mim. O sétimo capítulo, aos meus amigos ofereço todo o meu carinho. Eu citei aqui alguns amigos, algumas amigas, alguns amigos, e eu fiz para cada um deles, deixei na memória, né? A gente fica na memória, né, com as frases de conselhos que eles acabaram dando, assim, em momentos bem importantes da minha vida. E eu deixei para cada um deles, inclusive um já é falecido, que é o Casmiri, e é um amigo que eu tenho bastante no coração, assim, trago bastante consideração e respeito. E eu tenho uma poesia, foi a primeira poesia desse capítulo 7, que eu deixei, que você se larga às vezes. Depois eu trarei essa poesia para fazer essa homenagem ao Casmiri. Deixei também para uma amiga, Célia Regina, que foi madrinha de casamento, uma grande amiga. A Lúcia também, anjo, hoje a gente acabou perdendo contato, mas tenho ela no coração também. Tem alguns amigos que eles não fazem mais parte a gente acaba perdendo contato, enfim. Mas a gente tem aí, eu sempre respeito o que as pessoas trouxeram de conselhos, e a gente traz sempre no coração. E a gente tem que manter esse respeito
e sempre trazer com a gente o que o lado positivo da amizade, né? Claro que tem um lado também negativo e tudo, mas como todo ser humano a gente tem dois opostos, né? O negativo e o positivo. O positivo e o negativo. Então, um ser humano não é feito só de positivo, né? Todos nós temos defeitos, enfim. E eu deixei para cada um deles uma poesia. O 8º capítulo, Progenitores, Ancestralidade. Eu fiz uma poesia para o meu pai, para minha mãe, para minha mãezinha, para minha avó, minhas avós. Ficou bem bonita. Ficaram bem bonitas as poesias. O 9º capítulo, Que a Vida Me Ensinou. O que a vida me ensinou. E depois tem o fim e a biografia, a minha biografia. Ficou um livro bem bonito. Na contracapa eu deixei uma poesia, uma micropoesia. Espero que gostem. Tem aí na descrição do vídeo como adquirir. Eu ainda preciso solicitar com a editora mais alguns exemplares, tudo. Mas é isso. Deixei aí uma reflexão também deixo uma reflexão sobre a nossa... Eu digo que eu sou mestiça porque nós, principalmente brasileiros, temos aí nós somos mestiços, né? Temos aí uma ancestralidade muito multicultural, né? Várias culturas aí, indígena, a minha é bianca italiana, portuguesa, várias. Fiquei sabendo até que minha bisavó era francesa também. Então a gente tem uma ancestralidade aí bastante marcada por diversas culturas, diversas raças, né? Diversas nações aí. Então não dá pra gente falar que é só de um... A gente é puro, né? Raça pura, né? Como dizia, né? Alguns têm até essas coisas, né? Que é também polêmico que eu falei isso. O povo brasileiro é marcado pelo caldeamento de raças. Somos todos mestiços. A gente pode ver que em vários estados brasileiros a gente tem aí várias culturas, né, ancestrais de várias culturas, de outros países e daqui mesmo, né, como os indígenas, os pretos, que vieram depois como escravos, e eu tenho toda essa ancestralidade. Eu acabei citando aqui alguns da Europa, mas os que eu mais tenho, assim, de bastante respeito e bastante honra, assim, de falar que eu tenho, são pretos e indígenas, né? Porque todo brasileiro, a gente que se preze e honre, acredito que a gente tem que honrar nossos ancestrais indígenas e pretos também, porque é um povo que sofreu bastante e vem sofrendo também ao longo de muitas épocas, né? A gente tem que honrar essa ancestralidade, esse sangue que a gente traz dos pretos, dos indígenas, não só dos europeus, né, fica com aquela ideia, né, eurocentrista, e que a gente é mais europeu. Enfim, o brasileiro, ele é uma mistura de raças e credos também, né, se a gente for ver. Então eu honro bastante isso e trago nas minhas poesias esse respeito aos ancestrais, aos nossos ancestrais. Acredito não só meu, mas de muitos brasileiros. A gente não tem dois de raças ancestrais, mas de uma grande, né, uma diversidade grande de raças. Então é isso que a gente tem que enaltecer cada vez mais, né, mostrando o nosso respeito, porque, como diz em algumas filosofias orientais, a gente honrando a nossa raiz, que são os nossos ancestrais, a gente acaba cuidando da árvore que somos nós. E quando a gente cuida, né, bem honrando os nossos ancestrais, sempre enaltecendo, trazendo aí tendo acreditado neles, né, e sempre lembrando deles, é uma forma de respeitá-los e levá-los para a eternidade, não só nas nossas vidas, mas nos nossos descendentes também, dos filhos, dos netos e bisnetos, e por aí vai. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa poesia, Gata Vira-Lata.
Fica aí para reflexão sobre a ancestralidade, a nossa diversidade racial do Brasil e de tudo também, né? Porque no mundo inteiro a gente tem uma diversidade muito grande. É só ver os Estados Unidos, por exemplo, tiveram os indígenas também, né? Os que eu gosto bastante dos diversos indígenas que habitaram ali os Estados Unidos, né? Na época que foi ali, na época que antes que teve, né, a independência e tudo, e, enfim, as revoluções que tiveram, todo país, toda nação acaba tendo. E se a gente for ver também, em outros países tiveram aí essa mistura de raças. Eu acredito que não tenha um país que não tenha tido uma mistura de raça. E isso fica para lição, né, para que a gente possa ter um aprendizado sobre isso. Que a gente não tem como fazer distinções entre as raças, né? Acaba a gente que tendo aí essa mistura e tendo o respeito, acima de tudo, por todas as raças que habitam o planeta, nosso planeta. É isso, gente. Obrigada.